Prontinho, meus queridos pensadores. Hoje, no dia 20 de fevereiro de 2024, estamos aqui para mais uma reunião, nível avançado, onde estamos estudando, né, o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, e vamos falar sobre o capítulo 6. E o capítulo 6, ele segue, né, com a questão das curas. Nós abordamos os capítulos anteriores falando de cura, e hoje esse capítulo, em específico, ele traz técnicas e métodos, tá? Para ser usado em curas. Tanto é que o título do capítulo é o seguinte: Técnicas práticas de cura mental. Eu quero começar lendo só o primeiro parágrafo aqui, para fazer uma introdução do nosso capítulo aqui. Diz o seguinte: quando pensa em construir uma ponte ou projetar uma nave espacial, o engenheiro aborda o problema com uma técnica conhecida, amplamente usada, e um conjunto de habilidades e métodos comprovados na prática. As técnicas, habilidades e métodos precisam ser aprendidos. Da mesma forma, há técnicas, habilidades e métodos reconhecidos como eficazes para nos governar, controlar e dirigir a vida. São métodos e técnicas fundamentais. O que aqui já quer nos dizer? Que a nossa vida, principalmente com relação à cura, né? Ela não pode ser conduzida de qualquer forma. A nossa vida ela não vai ser conduzida como muitos acham que é o destino. Muito pelo contrário. Aqui afirma que existem métodos, que existem técnicas que vão nos ajudar a governar o quê? A nossa vida. Com relação à cura, é a mesma coisa. E nós estamos falando de cura o quê? Mental. Nos capítulos anteriores, nós entendemos que a maioria entende o que funciona, mas não o porquê funciona. E aqui nós vamos entrar em alguns porquês, falando de métodos e falando de técnica. E aqui eu quero chamar vocês a atenção no seguinte: a diferença entre técnica e método. Isso é importante, porque a técnica é uma coisa que você faz. É uma técnica. Agora, o método é um conjunto de coisas que você faz. Então, aqui nós vamos estudar técnica, que são coisas separadas que você pode fazer, e métodos, que são um conjunto de coisas. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso: diferença de técnica e diferença de método. Com relação à prece, que aqui no capítulo aborda. O que é a prece? Prece é um desejo. Desejo de quê? De algo que queremos. Que nós queremos que o quê? Que se realize. Ou seja, o seu desejo é uma prece. Então, quando eu desejo algo, é uma prece. Outro detalhe. Para que a prece, para que o nosso desejo ele seja atendido, ele precisa justamente seguir o quê? Técnicas e métodos. Então, para o seu desejo se realizar, você tem que seguir uma coisa ou um conjunto de coisas para que aquilo aconteça. Tudo bem até aqui, né? E justamente são essas técnicas, esses métodos, que mantêm o nosso mundo em ordem. Porque são leis. Porque se não existe a ordem, o que é que acontece? O caos domina.
o caos toma conta. Então, leis, técnicas, métodos, eles fazem com que todas as coisas aconteçam em ordem. Ele mantém a ordem nas coisas. Portanto, quando a nossa saúde ela não está em bom estado, está em caos. Se está em caos é porque está fora de ordem. As coisas não estão funcionando corretamente. Estou com a dor de cabeça, estou com a dor no pé, estou com a dor na barriga, estou com a dor no ouvido. É caos. Não é ordem. Porque as coisas têm que estar em quê? Em ordem. E o mestre, ele fala sobre essa questão da ordem. Deixa eu até pegar aqui. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 6. Vamos ver o que é que o mestre falou aqui. Mateus 5, 6 diz o seguinte: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão o quê? Satisfeitos. E o que nós podemos entender aqui por fome e sede de justiça? As coisas que estão em ordem, elas têm o quê? Harmonia, elas têm paz, elas têm amor, vida. Então, tudo que está em perfeita harmonia e em ordem, clama pela vida. Então, quando você tem fome e sede de justiça, quer dizer que você tem fome por uma vida em ordem. Não é uma vida em caos. Não é uma saúde debilitada. Não é uma vida financeira fragilizada. Um relacionamento destruído. Não é isso. Então, um dos ensinamentos que o mestre já nos deixa aqui logo de cara é o seguinte, que nós temos que viver em perfeita ordem. Que nós temos que estar buscando o tempo todo o quê? A justiça. Fome e sede por justiça. Que é manter a nossa ordem. Então, entendendo isso daqui, nós, resumindo, temos que buscar o quê? A harmonia na nossa vida. Em todos os sentidos. Por isso que aqui se refere à questão da cura mental, porque para você ter a sua mente funcionando bem, todas as outras partes têm que funcionar bem também. Seu corpo tem que funcionar bem. Seu espírito tem que estar bem. Você tem que estar bem em todos os sentidos, para que tenha o quê? Ordem. E vamos agora partir para algumas técnicas e alguns métodos. Dentro de algumas técnicas aqui, tem até o método que ele fala, ou seja, a técnica é uma coisa e o método é um conjunto de coisas. E a primeira técnica que a gente vai aprender é a técnica da transferência. E essa técnica eu quero trazer novamente aqui, foi ensinada pelo mestre também. Certo? Porque o que é que diz? Está lá em Mateus 7, 7. Essa técnica da transferência. Vamos lá. O que é que diz lá? Peçam e lhes será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Ponto. O que quer dizer? Que nós precisamos pedir acreditando que vamos receber. Nós temos que acreditar que o nosso objetivo ele será conquistado. E quando nós acreditamos, nós criamos uma crença. E nós falamos em capítulos anteriores que a lei da vida é a lei da crença. Se você tirar a crença, nós já sabemos aqui, sendo redundante, não é no sentido de religiosidade. Crença é acreditar. Se você tirar a crença de qualquer pessoa, você acabou com a vida dela.
Então, aqui está muito objetivo. Você tem que pedir, mas acreditando que você vai receber. Você tem que bater acreditando que vai o quê? Se abrir. Lei da crença. E essa crença, ela precisa ser acompanhada por um sentimento de quê? Alegria e tranquilidade. O que é que causa mais bloqueio hoje nas pessoas? Para todos os sentidos, mas aqui especificamente da cura, é o medo. Porque você quer a cura, você pede pela cura. Mas olha aqui, se você não estiver tranquilo e não estiver alegre com o teu pedido, se o medo domina, você não vai ter a cura. Não adianta, você não vai ter a cura. Eu não vou falar agora, isso aqui vai estar nos capítulos mais para frente. Mas nos capítulos lá na frente, especificamente no capítulo 8, nós vamos entender por que essa questão do sentimento, ele influencia muito mais do que eu querer. Isso eu vou deixar lá para frente para a gente estudar melhor. Mas o importante é que quando você pedir algo, que você desejar algo, para essa técnica funcionar, tem que estar munida dos seguintes sentimentos: alegria e tranquilidade. Então, essa é a primeira técnica, que é a técnica da transferência. Peça e acredite que você vai receber. Trace o seu objetivo e acredite que você vai o quê? Conquistá-lo. Vamos para a segunda técnica, que é a técnica da o quê? Visualização. Tudo começa com a visualização, porque a visualização ela é o quê? Uma imagem. E uma imagem é um pensamento. Tudo que existe surgiu através do pensamento de alguém. E esse pensamento criou uma imagem. Olha que interessante. Então, a técnica da visualização requer o quê? Isso aqui. Você tem que visualizar em mínimos detalhes aquilo que você quer. Aqui não vai dar para você ver nesse quadro branco aqui. Mas aqui nesse quadro branco eu tenho o meu mural, que entra até no método aqui, que eu vou passar para vocês, que é o método do cinema mental. Eu tenho aqui exatamente o que eu quero conquistar. Tudo está aqui. Então, todo o tempo eu estou aqui visualizando em mínimos detalhes. E aí ele usa um método, que é um conjunto de coisas que você pode fazer, que é o método chamado do cinema mental. O que seria esse método, Pedro? Cara, você vai criar um filme na sua mente do que você quer realizar, do seu objetivo. E sabe o que é que vai te ajudar bem com isso daqui? É a meditação. Você pode meditar, você pode tirar de 10 a 15 minutos por dia. Coloca uma música, concentra naquilo que você quer e se teletransporte para esse futuro. Vá viver nesse mundo. Sinta as experiências. E aceite que é real. Porque é real. Aqui, para nós que estamos no nível avançado, nós sabemos que tudo acontece duas vezes. Primeiro, em qual mundo? Espiritual, mental, para depois se tornar físico no nosso mundo, se tornar tangível aqui. Então, essa técnica da visualização, ela é poderosa. E também tem nas escrituras, lá em Abacuque. É porque eu não vou lembrar agora como é que fala. Cria a tua visão em tábuas, para que não se esqueça. Eu não vou lembrar agora. Eu esqueci de pegar essa parte do versículo. Mas depois, na hora da discussão, se vocês encontrarem, quando a gente for discutir o tema aqui, achou aí, Gonçalves? Escreva sua visão em tábuas.
Escreva sua visão em tábuas, não é isso? Isso. Para o que mais? Isso. Fala o que mais? Ele fala mais coisa. Tem, mas agora de cabeça não vou lembrar. Eu não vou lembrar também agora. Está em Abacuque, mas eu não lembro agora. Deixa eu. Era para eu ter pego isso aqui antes. Só que eu não vou lembrar para não ficar também. Mas na hora do que a gente for discutir o assunto, a gente for bater um papo, eu acho que eu encontro ele aqui, eu trago para vocês. Mas também tem essa orientação lá que fala a mesma coisa. Na escritura diz que você tem que escrever a sua visão em tábuas. Então, escrever a sua visão em tábuas é o quê? Você tem nítido do que você quer. Então, cria esse quadro mental. Então, esse método do cinema mental vai ajudar muito. Então, se você quer a cura, você quer uma saúde perfeita, então o que você tem que fazer? Cara, tira 10 minutos do seu dia, que seja de manhã, ou que seja à noite, que seja à tarde, enfim, para você meditar. E o meditar que eu falo aqui é você realmente visualizar o que você quer. Como nós estamos falando de cura, então visualize a cura que você quer. Viva nesse mundo, lá na sua mente, curado, feliz, alegre e tranquilo. Agora vamos para a segunda técnica. Na verdade, a terceira técnica, que é a técnica de Baldwin, ou a técnica do sono. O que quer dizer, em que consiste essa técnica? Consiste em criar uma frase curta que pode facilmente ser o quê? Gravada na memória. E repetir essa frase antes de dormir e assim que acordar por cerca de 10 minutos. E o principal, essa frase tem que despertar sentimentos o quê? Positivos. Então, assim, uma frasezinha curta. Pega uma frase curta, todo dia antes de dormir, você repete ela lá até você pegar no sono. E quando você acordar, você repete de novo essa frase por no máximo 10 minutos. Isso é uma outra técnica. E nós já aprendemos que a repetição forma um hábito, ok? E esse hábito vira uma crença, que é a coisa que o quê? Sua mente acredita. Então, não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas nós estamos transferindo de forma consciente para o nosso inconsciente. Para a parte consciente da mente, nós estamos transferindo da parte consciente da mente para a parte subconsciente. Mas de uma forma consciente. Entenderam? Quando você faz a técnica da visualização, você está consciente do que você está fazendo. Quando você está na técnica do sono, você está consciente do que você está repetindo. E quando você está na técnica da transferência, você está consciente do que você está pedindo, do que você quer alcançar. Então, todas são de formas conscientes. Então, mais uma vez aqui, nós estamos entendendo o porquê que dá certo. Não só o que funciona. As pessoas falam assim, visualiza o que você quer. Ela disse o quê, mas não explicou o porquê. E aqui nós acabamos de entender. Mais uma técnica, a técnica de obrigado. Qual é a maneira certa de pedir? O Gonçalo já falou várias vezes aqui. A maneira correta de você pedir é o quê? Agradecendo. Preste atenção, olha que ironia isso aqui. É você agradecer mesmo sem ter. Porque quando você apenas pede algo, você, na verdade, está afirmando a escassez daquele algo, a ausência daquele algo. Então, conscientemente, você está concentrado em quê? Na falta. Quer ver outra coisa que eu parei para analisar e eu vejo por que não funciona? Cara, você vê várias e várias propagandas que falam sobre acabar com a fome no planeta. Cara, isso nunca vai funcionar.
Sabe por quê? Porque está errado. Eles estão focando no problema. Eu quero acabar com a fome. Mas o que está em evidência o tempo todo? Fome. Quando você fala, eu quero acabar com a fome, você pensa em quê? Você pensa em fartura? Aí o que eles fazem na propaganda? Colocam um tanto de criança, né? Naqueles estados terríveis, desnutridas. Então, qual é a sensação? Qual é a imagem? Nós estamos no nível avançado aqui. Então, nós entendemos o quê? Aquela imagem passa o quê para a gente? Desperta que sentimento? E sentimento nós sabemos que é vibração. Então, o que é que o universo, o que é que Deus entende quando nós vibramos assim? Quer mais fome, então receba, meu amigo. Então, as campanhas contra a fome causam mais fome. As campanhas contra doenças vão causar mais o quê? Doença. Porque o foco está errado. Então, nós temos que agradecer antes de receber aquilo que nós queremos. Esse é o jeito certo de pedir. Por isso que a técnica é o quê? Do obrigado. Greg Braden, que é o cientista, ele afirma no livro dele, eu já contei isso, acho que outras vezes, que ele conheceu um índio, e esse índio o convidou para ir fazer o quê? Uma oração pela chuva, rezar pela chuva. E ele achou que o índio ia chegar lá, ia pular, ia fazer, ia acontecer, fazer a dança da chuva, né? E ele ficou assim, sem entender nada. Diz que o índio entrou no lugar, parou, fechou os olhos, ficou cerca de 30 minutos ali parado, sem falar nada. Depois saiu e falou, vamos embora. E ele ficou assim, sem entender nada. Eu falei, mas como assim? Você quer fazer uma reza da chuva, oração da chuva? Ele falou para Greg Braden. E Greg Braden é um cientista renomado nos Estados Unidos. Depois você pode pesquisar. Ele falou assim, eu vim agradecer pela chuva, mesmo sem a chuva ainda ter chegado. Quando eu fechei os olhos ali, eu estava sentindo a chuva, o cheiro da chuva. Eu pisava sobre a lama que estava se formando barro aqui por causa da chuva. Então, o que é que ele fez? A técnica da visualização, junto com a gratidão. Então, ele agradeceu sem ainda ter acontecido. Cara, os índios estão aqui há muito tempo. Então, eles têm um conhecimento que nós ignoramos. Nós achamos que eles são ignorantes, mas às vezes, na maioria das vezes, acredito eu, que nós é que somos os ignorantes. E não eles. Eles mesmo nas crenças deles, eles têm um entendimento que nós estamos tendo agora o quê? Através desse estudo. Então, a técnica do obrigado é isso aí. Então, você agradeça, mesmo que você ainda não tenha alcançado. E vamos entrar agora em métodos. Vamos falar do método afirmativo. Como o nome diz, consiste em fazer o quê? Afirmações verdadeiras, respeitando os princípios da vida. E quais são os princípios da vida? Como o grande mestre falou lá, sede e fome, porque justiça. Então, os princípios da vida são o quê? Saúde, paz, verdade, inteligência, harmonia, riqueza. Esses são os princípios da vida. Tudo aquilo que faz com que gere o quê? Ordem e elimine o caos. No método afirmativo, nós temos que afirmar sabendo o que estamos dizendo e por que estamos dizendo aquilo. Porque o que acontece aqui? Quando você não sabe por que você está afirmando algo, você vai ser manipulado fácil.
Qualquer pessoa vira para você e fala, fala isso aqui, ó. Ela te disse o que falar. Mas se você não sabe por que você está falando aquilo, você está sendo manipulado sem saber. Então, nessa técnica de afirmação, nesse método afirmativo, na verdade, você tem que saber o que você está afirmando e por que você está afirmando aquilo. E afirmar é declarar que assim é. Então, quando eu afirmo algo, eu estou declarando que aquilo é daquele jeito. Se eu chegar para vocês e afirmar que a minha camiseta, que é preta, se eu estou afirmando, eu estou declarando que ela é preta. Então, afirmar é declarar. Agora, se eu afirmo que ela é preta, eu falei o que ela é. Mas se eu estou afirmando que ela é preta, é porque eu sei o que é a cor preta. Entenderam agora? O que vocês precisam afirmar sabendo o que e o porquê que você está afirmando aquilo? Porque senão você vai falar por falar. Palavras são jogadas ao vento e pouca diferença importa para o universo. Tem que ter significado, lembra? O que nos diferencia dos outros animais uma das coisas é o quê? O poder do significado. O significado que nós damos às coisas. A palavra pai, a palavra mãe, para algumas pessoas não tem nenhum significado, mas para outros tem um significado que extraordinário. Se você tem o seu lá, aqui, sua sandália que você tão gosta, um tênis que você muito gosta, para você tem um significado. Agora coloca lá para o teu cachorro para você ver o que ele faz. Ele vai estraçalhar em 30 segundos. Por quê? Porque para ele é um brinquedo. Não tem o mesmo significado que tem para você. Então, o poder do significado. Então, na afirmação, não esquece. O que você afirma e por que você afirma. Esse no método. Agora vem o outro método, o método da argumentação. Aqui é o quê? Você, o quê? Convence a pessoa que a origem dos problemas delas está onde? No pensamento. No modelo mental que ela possui. Então, quando você vai aplicar o método da argumentação com uma pessoa que está passando por problemas de saúde, você tem que ir o quê? De forma argumentativa, convencer essa pessoa que o problema dela está onde? Na mente. Nós entendemos que o nosso subconsciente, ele criou tudo. Ele controla tudo. Então, o nosso corpo, ele pode ser regenerado. Basta você o que pedir para ele e acreditar. Qualquer problema que você esteja passando, de saúde, qualquer problema na vida, depois que desse conhecimento aqui, meus queridos pensadores, não tem por que a nossa vida não decolar. Porque basta pedir e acreditar. Sabe qual é o problema aqui? É que a gente quer saber como. Como é que vai acontecer? Só que o como já foi ensinado várias vezes no decorrer dos nossos estudos, que o como não diz respeito a mim, a você, a ninguém. O como diz respeito, sabe a quem? A mente superior. Ele que sabe o como, não sou eu, não é você. Só que ele nos orienta como fazer. Todo mundo aqui, que nós chamamos de sexto sentido, que é uma faculdade mental, o que é que fala? Tive uma intuição. Fulano falou uma coisa, eu captei. O que é isso? É o como. Então, se você sabe o que você quer e você acredita que você vai ter, você só precisa ficar atento aos sinais. Porque o rei do universo, ele vai falar para você como é que você vai fazer. E uma vez que ele falou, meu amigo, você se vira, você dê seus pulos. Faça. Porque se você não seguir a orientação, o que é que vai acontecer? Você vai se arrebentar.
Então, o que cabe a nós é justamente saber o que quer, acreditar que terá, e assim que receber do universo o como, o que tem que ser feito, fazer. Só isso. Veja como é simples a vida. E a gente complica tudo. A gente complica tudo que a gente quer saber. Não, mas como é que eu vou fazer isso? Ah, eu quero me curar de tal doença. Então eu peço a cura, acredito que tem a cura. Mas eu vou falar, mas como é que eu vou fazer para ter essa cura? Eu quero saber o como. Como é que as coisas vão acontecer? E nessa de saber como é que as coisas vão acontecer, eu vou ficando cada vez mais aflito, eu vou ficando cada vez mais desesperado, mais angustiado, mais ansioso. E isso tudo é o quê? Tudo isso que eu falei, todos esses sentimentos são o quê? Vibrações. Essas vibrações são passadas para onde? E aí, o que é que acontece? Tem cura? Não tem. Porque você está preocupado em como as coisas vão acontecer. Então, põe na cabeça, não é de sua conta, sendo curto e grosso, né, no português. Meu amigo, não é de sua conta como vai fazer. Se preocupe só no que você quer e acredite que você terá. E fique atento aos sinais. Morreu a conversa. Recebeu o sinal, põe em prática. E respeite a lei do tempo. Respeite a lei do tempo. Porque o tempo se vinga de tudo aquilo que é feito sem a sua colaboração. O tempo é o Senhor da verdade. Então, você recebeu o como? Calma. Lembra da lei da gestação? Tudo tem um tempo para acontecer. Você não joga a semente na terra hoje e amanhã ela já nasceu. Ela não demora um tempo? E de semente para semente não varia o tempo? Milho, feijão, arroz, soja, tudo tem um tempo. Não é igual. Tudo tem seu tempo. Você coloca lá na terra, nós temos dois aqui que entendem mais do que eu, Gonçalves e Lima. Demora um tempo para brotar. Então, quando nós recebemos o como fazer as coisas, nós temos que respeitar o tempo, que é a lei da gestão. Porque o nosso tempo não é o tempo que está estipulado para aquilo acontecer. E aqui também é onde a gente enfia o pé pela mão. Porque a gente quer para ontem. O universo não foi criado para ontem. Tudo que existe tem um tempo. Então, vamos aprender a respeitar o tempo. Então, o método da argumentação é isso. Você passar para a pessoa que o problema dela está na forma que ela pensa, ou seja, é no modelo mental que ela possui. E que a solução consiste em quê? Em mudar a forma que ela pensa. Porque se ela muda a forma que ela pensa, ela muda as crenças. Porque o que é a crença? É aquilo que ela acredita. É simples. Não é complexo isso aqui. Se a pessoa ela aceita que a vida dela, que a saúde dela, que as dificuldades dela, que os problemas que ela enfrenta está no modelo mental dela, e que ela só precisa virar essa chavinha, acabou. Precisa fazer isso. Então, quando você for aplicar o método da argumentação com alguém, é justamente isso que você tem que passar para ela. A questão do modelo mental. Aí nós vamos para o próximo método, que é o método absoluto. O que é o método absoluto? Tem a relação com a consciência. E vamos entender essa questão de consciência. O que é a consciência? A consciência é aquilo que eu sei a respeito das coisas. Esse é a minha consciência. O que eu entendo hoje, o que eu sei hoje, é a minha consciência. Então, o método absoluto vem da questão que a nossa consciência ela atua em qual dimensão? Física ou espiritual? A nossa consciência, ela atua na dimensão espiritual. E questão de consciência é vibração. Aquilo que você quer conquistar, você tem que conscientemente
vibrar na mesma frequência. O vídeo que o Gonçalves mandou para a gente hoje é aquilo ali. Você viu que quando não estava na mesma frequência, não teve o quê? Resposta. Quando sintonizou na mesma frequência, teve o resultado. E agora aqui eu falo para vocês, como é que você, lembra que eu falei dessas campanhas de fome? Como é que você quer matar a fome falando de fome? Você quer fartura, mas você fala de fome o tempo todo. Mas você quer fartura, mas você fala de fome. Onde é que conecta isso aqui? Explica para mim, como é que conecta isso aqui? Porque você pensa em uma coisa, né? Mas você fala outra. Cara, tá dando, o bicho pegou aí. O trem deu um nó aí que você não sabe para que lado vai. Você fala, não, eu quero fartura no mundo. E por que você não faz campanha em prol de fartura no mundo? Não é mais lógico? Porque em prol de fartura, você vai falar de fartura, você vai falar de abundância, você vai vibrar na frequência daquilo que você quer. Mas se você ficar falando que quer fartura, mas pensando na fome, não tem jeito. Então, essa é a questão da consciência. Por isso que nós temos que, cada vez mais, expandir a nossa consciência. Aquilo que nós sabemos. Isso aqui é extraordinário. Não tem como desver mais. A nossa consciência, ela está cada vez mais o quê? Ampliando, ampliando e ampliando. Então, o método absoluto consiste em vibrar na frequência daquilo que você quer. Pedro, eu quero cura. O que é que eu faço? Fale de cura. Pense na cura. Ande com pessoas curadas. Não ande em ambiente de doente. Não converse com o doente. Porque senão você nunca vai ter a cura. Porque você não vai vibrar na frequência daquilo que você quer. Tudo é energia e tudo vibra. Vamos para o próximo método. E o último método, que é o método da determinação categórica. Um nome assim, né? Determinação, um nome meio esquisito, né? Para falar de um método. Mas o que é que quer dizer isso aqui? O que é uma determinação? Aquilo que eu amo, poder da palavra. Determinação é isso. Confiança, certeza. Que nunca faltou para o grande mestre. Se ele falar, meu amigo, algo vai acontecer, você duvidava? Não. Hoje não. Naquela época tinha gente que duvidava, né? Porque não conhecia. Mas o método da determinação categórica é justamente isso, é o poder da sua palavra. Eu costumo sempre falar, seja a sua palavra. Seja seu sim, sim, nas escrituras tem lá, né? Seja seu sim, sim, seu não, não. Não tem meio termo. É ou não é? Se você for querer agradar todo mundo, cara, você tá ferrado, velho. Se você não vai dizer não para as pessoas porque você quer agradar todo mundo, você não vai viver sua vida. Você não vai desenvolver. Aqui em casa eu ensinei para minhas meninas essa questão de aniversário. Todo mundo aqui sabe. Bate os parabéns. Aí quando termina, o primeiro pedaço do bolo, não vem isso para que vai, que não sei o quê. Aí fica fulano, assim, eu falei, ó, isso aqui em casa já está resolvido. Amanda, tira aí do mudo e responde para o Gonçalves e para o Lima e para quem estiver assistindo depois isso aqui. Primeiro pedaço de bolo é para quem? Para mim. E o segundo? Ou para você, ou para minha mãe, ou para Ana. Não. Primeiro é para você. Sim. O segundo é para sua mãe, o terceiro é para o seu pai e o quarto é para sua irmã. Sim. Acabou. Sabe por que eu falo isso? Porque você tem que aprender a priorizar os de casa. Os seus. Não é o de fora. E com isso eu não estou querendo aqui dizer que você vai tratar mal. Porque quem vai assistir esse vídeo depois talvez não tenha esse nível de consciência da gente,
vai querer descer o porrete, né? Mas você tem que, primeiro são os seus. Primeiro é a sua casa. Por isso que eu falei para ela, acabou esse negócio aqui. Meu irmão pegou, não, o primeiro é meu e acabou. Depois é da minha mãe, depois do meu pai, depois da minha irmã, se tiver outro irmão, eu vou demais, depois eu penso em vocês. Porque se você não tiver bem, se você não tiver estruturado, como é que você vai ajudar os outros? É igual no avião. Qual é a orientação que você tem no avião? Se tiver turbulência, primeiro você coloca a máscara em quem? Em você. Não é no seu filho. É em você. Porque se você não sobreviver, seu filho vai sobreviver como? Você está entendendo o que eu quero falar para vocês aqui? A questão é essa. Primeiro, você. A sua casa e a sua família. Depois, os outros. Isso aqui entra naquela questão de transbordo, tá? E transbordar. Porque você só pode ajudar os outros quando você está transbordando. Quando o teu cálice, né, como fala, ele não comporta mais. Mas enquanto você não enche o teu cálice até ele transbordar, não queira ajudar ninguém, porque não vai funcionar. Porque se você não está conseguindo se ajudar, meu amigo, como é que você vai ajudar os outros? Estão conseguindo entender? A força disso aqui, a força da palavra. E tem muita gente que se ofende. E o que você pode fazer? Nada. Eu não estou aqui para agradar todo mundo. Seja seu sim, sim, e o seu não, não. O poder da palavra. Eu quero finalizar com a seguinte frase. Lembre-se de que um coração grato está sempre próximo das riquezas do universo. Um coração grato está sempre próximo das riquezas do universo. E agora eu vou finalizar aqui a nossa gravação e para que nós possamos entrar no debate e vocês colocarem a opinião de vocês. Ok? Deixa eu encerrar aqui.